Meus amigos, a necessidade de se contratar um profissional registrado no CREA São Paulo não é apenas por uma exigência legal, não. Ela é necessária para que a tua obra ou o teu serviço tenha um serviço de qualidade. Na realidade, nosso objetivo é esse. Para isso, o CREA fiscaliza, mas não no sentido de punir as pessoas, simplesmente para garantir que você tenha um serviço de boa qualidade na área da engenharia. Então, esse é o nosso trabalho, é isso que nós procuramos desenvolver em todo o interior do estado de São Paulo e em todo o estado de São Paulo. Olá, sejam bem-vindos a mais um Sociedade em Pauta, a TV da Engenharia. Bom, é sempre um prazer recebê-los aqui. A gente hoje tem um programa muito especial. A gente sempre traz uma pessoa, uma personalidade para levar a informação para você, informação séria e muito objetiva. Mas hoje é um programa, digamos assim, com um toque de saudosismo. A gente está recebendo aqui o senhor Nelson Sansão, que é digamos, dentro da engenharia é uma lenda viva. E a gente tem um enorme prazer em recebê-lo aqui. E, no contraponto, nós temos aqui o Zacarim, que é de uma outra geração. Então, hoje a gente vai bater um papo, digamos assim, um confronto de gerações, mostrando como se fazia lá no passado e como se faz hoje. Então, hoje é um bate-papo. Primeiro, entre colegas de profissão e, claro, você vai acompanhar tudo isso aqui. Quero agradecer, senhor Nelson, é um prazer imenso recebê-lo aqui no programa. Um prazer. A gente vai bater um papo hoje, vamos falar do passado. Prazer também de estar aqui com vocês, só que para mim foi uma traição, né? Mas é assim, a gente gosta de pegar no contrapé. Exatamente. Zacarim, hoje vamos bater um papo. Antigamente fazíamos de forma diferente, né? A engenharia, digamos, a tecnologia evoluiu. Novos métodos e sistemas. Como que era feito antigamente? Hoje a gente vai ter essa oportunidade aqui. A gente está falando de enchentes, né? A gente fala muito sobre enchente. Rio Preto está melhorando bastante, graças a Deus, é um trabalho que vem sendo executado. Mas como é que era antigamente? Como é que se fazia antigamente? Por exemplo, as obras na Avenida Alberto Andaló, na Badibacite. Como é que vocês viam a solução para esses problemas há 20, 30, 40 anos atrás? Olha, no curso de engenharia, a gente recebe uma série de informações e elas às vezes têm sempre tem um caráter didático, mas às vezes ela é associada com alguma passagem, algum pingo de ironia ou enfim, para tirar aquela aridez do cálculo, da engenharia em si, né? E dentro desse aspecto, a gente introduz na vida da gente algumas passagens que são, às vezes, engraçadas, às vezes são depreciativas para com alguém, enfim, mas vai fazendo parte da história, né? No aspecto do assunto que estamos enfrentando aí, que é as enchentes, a retenção de água para evitar enchentes, né? Tem uma passagem na gestão do prefeito Liberato Caboclo. No dia 19 de março, não me lembro o ano, mas é o dia de São José. Os caboclos de Minas, Beira-Corgo de Minas, costumam dizer que sempre dá uma chuva no dia de São José e é a enchente das goiabas, porque a goiaba já madurou, caiu, aí a enchente vem, levanta as goiabas e vai embora rio abaixo. Levam as goiabas rio abaixo. Vai semeando o rio abaixo, né? Então, a famosa enchente das goiabas. E no dia 19 de março, dia da cidade, de São José do Rio Preto, houve uma comemoração cívica na Câmara, e da Câmara fomos para o 8º andar, que então era o salão nobre, né?
e estava lá preparado um jantar para receber os convidados do prefeito e tudo mais. Só que caiu uma chuva daquelas, né, encomendadas. E para sair da prefeitura, mesmo saindo ali para sair da Câmara, mesmo saindo ali pelo fundinho e entrando pelo fundo lá da prefeitura, a gente já molhou bastante, né? Porque a coisa vinha grossa. E curiosamente, estava sendo feito o canal, aquele canal derivativo, que acompanhava, fazia a curva para a água entrar tangenciando o Rio Preto e não topando o Rio Preto, né? E ali, bem ali, na frente da prefeitura, no cruzamento com a Silva Jardim, tinha uma placa vistosa pedindo desculpas à população pelo transtorno, mas tinha uma justificativa, né? É que nós estamos resolvendo o problema, acabando com as enchentes em Rio Preto. Olha, a placa sumiu, viu? Talvez rodou na enchente. Pois é. Mas como é que era a visão técnica na época? A visão técnica não difere muito, né? E tem quando se trata do meio aquoso, nós temos a chuva é sempre enchente é sempre uma coisa, é um trombo no desenrolar de uma obra, né? Se você vai fazer uma ponte, você precisa saber qual é a vazão máxima, qual é a enchente máxima. Isso entra assim, em algumas tabelas de recorrência, e uma chuva centenária, você procura aí a máxima chuva centenária. E isso nos obriga, então, a deixar um vão entre o nível de água normal e o fundo da viga da ponte. E se não for observada essas regras, a ponte pode ser levada por uma enchente. Um volume, né? Maior, né? O exemplo que está na televisão, lá no desastre lá de Minas. De Mariana? De Mariana. Eles viram que uma ponte foi arrastada mais de 1 quilômetro. Justamente porque o volume foi muito acima Foi muito acima, tirou a ponte do seu apoio e levou ela inteirinha, de concreto, monolítico, né? E foi embora, foi lá para frente. Porque ali nunca houve a preocupação de achar que aquela lama também fazia parte de uma chuva torrencial, né? Que foi muito mais que um dilúvio, né, digamos assim, para aquela situação. Agora, em Rio Preto, as enchentes em Rio Preto, elas sempre tiveram aí uma série de soluções, né, soluções entre aspas. Falou-se muito numa soleira geológica que nós teríamos aí logo depois que o Rio Preto deixava o perímetro urbano da época, né, havia uma soleira geológica que não permitia o afundamento do leito do rio. Essa soleira geológica, ela nunca apareceu em sondagem nenhuma, nós nunca a vimos, ela ficou só no folclore riopretense mesmo. Então, não tinha soleira geológica nenhuma, o que tinha era uma concentração de água em função da nossa topografia, em função da concentração da impermeabilização do solo através do telhado, através dos quintais cimentados, das ruas pavimentadas, etc., né? Quando você está na fase mais próxima da natureza, você tem as condições locais não alteradas pela mão do homem,
Você tem a árvore que já retém a chuva a partir lá de cima. Ela vai molhando a folha se encharca, começa a pingar, o tronco, os galhos, etc. Ela sai para o chão, tem a relva, tem a grama, camada de folha. Tem a camada de folha que vai retendo água. Então a água demora um tempão para chegar no ponto de concentração dela, né? O tempo de concentração, o tempo que a água leva para sair do espigão e chegar até no córrego, é muito maior do que na cidade, quando ela bate e já está lá, né? Só tem asfalto e sarjeta de concreto para ela correr, que não são superfícies rugosas, então ela tem um escoamento rápido. Isso é que dá uma concentração de água enorme em poucos minutos, e logo depois ela vai embora quando para a chuva. Mas entre o Dr. Zacarim, com todos os seus conhecimentos técnicos, e a minha geração, com os meus conhecimentos técnicos também, a engenharia caminha sempre com alguns golpes certeiros de evolução, né? Mas as coisas não acontecem, não há um pulo, não há uma quebra de regime, né? Há uma passagem, há um pulo, e todo dia se aprende mais alguma coisa, de modo que há uma aproximação entre o que foi aprendido na escola e 50, 60 anos depois, né? Então, não é uma fatalidade que haja assim uma diferenciação grande. Nós temos grandes calculistas, grandes projetistas que são meus contemporâneos, né? Estão aí ainda na ativa, tão atualizados como o meu prezado companheiro Zacarim. Na engenharia, como é que você vê o trabalho que eles realizavam lá atrás, sem toda essa tecnologia, sem o respaldo dessa tecnologia toda? Era, digamos, hoje nós estamos numa fase digital. Ali naquela época, né? Reguinha de cálculo. Tudo analógico mesmo. Realmente as coisas evoluíram. A gente sente isso e percebe cada vez a evolução é mais rápida. Só que, infelizmente, nós estamos tratando de um tema que não evoluiu. Não dá para a gente. Evoluiu a previsão, mas a quantidade que vem não dá para evoluir, que são as quantidades de chuva. Essa a gente não controla, a gente pode prever. Mas dizer, vem um pouquinho menos hoje, vem um pouquinho mais amanhã, infelizmente isso não dá ainda. Eu acho que ela nos ensina muito, talvez, o comportamento. Eu acho que a sociedade tem que tirar lições de tudo isso. Por exemplo, naquela época, hoje, o que nós geramos de lixo, de descarte, é muito grande. Muito maior. E a destinação para esse lixo que nós estamos criando, conforme evoluímos, ela, infelizmente, não é dada de forma correta. Às vezes as pessoas se tornam um pouco negligentes, ou até bastante negligentes, com o descarte equivocado, né? Ou totalmente, mesmo sabendo do mal que aquilo vai fazer, inapropriado. Só colaborando com o que o Dr. Nelson disse, que as peças, a gente, de vez em quando, né, a engenharia nos prega uma peça. Eu queria ler aqui algumas frases, uma dita por Leonardo da Vinci, na década de 1500, no ano de 1500. Se tem de lidar com a água, consulte primeiro a experiência e depois a razão. A hidráulica é a ciência das constantes variáveis. Ou seja... E, para finalizar, o Galileu Galilei, também no ano de 1500, disse o seguinte: mais fácil me foi encontrar as leis com que regem
os corpos celestes que estão a milhares de quilômetros do que definir as leis que movimentam as águas que escoam sobre meus pés. Pois é. Então eles já tinham dificuldade em lidar com esse problema no ano 1500 depois de Cristo. Tá aí, já estava sendo registrada esta dificuldade de lidar com a força da natureza, com a constante variável, né? Com as constantes variáveis. Mas o Zacarim, professor Zacarim, a gente tem ouvido na cidade críticas de pessoas que são bem formadas e interessadas na cidade, são amantes da cidade e tudo mais. Mas algumas críticas ao trabalho que está sendo feito, no sentido de que o que aparece são alguns aspectos e os outros estão enterrados, né? A maioria do trabalho está embaixo da terra e não sobre a terra, né? Na superfície. E criticam no sentido de que está se represando água nos espigões e devia represar em outro local e tudo mais, né? Então, isso aí talvez valesse uma explicação nessa oportunidade que estamos tendo, de como é feito isso, como é escolhido o ponto de retenção. Imagino eu desconheço o projeto, mas imagino eu que deve ter sido feita uma prospecção em cima de uma carta com curvas de nível, etc., e onde se estabelece uma hipotética curva de nível e pontualmente se colocam os locais de retenção de acordo com a sua topografia, com a disponibilidade de área, etc., né? Mas estou dizendo isso para que, se você puder dar essa explicação para a população, as pessoas vão ficar mais cientes de como está sendo feito e o porquê daquela localização, mesmo porque as que estão próximos dos espigões, elas estão à flor da terra e perfeitamente visíveis, né? E as outras são subterrâneas, né? Não se vê, o tapume é colocado, é feita a obra, desaparece, não tem mais nada lá, né? Então, acho que uma explicação nesse sentido, de que a escolha dos pontos, dos pontos de acumulação, principalmente aqueles que estão visíveis, né, nos lugares mais altos, por que eles foram localizados lá, etc., que as pessoas vão se sentir mais confortáveis. Dr. Nelson, nós temos uma grande coincidência de que as chuvas torrenciais que provocam dano nas nossas avenidas aqui, elas têm um tempo de duração que coincide com o tempo de concentração da avenida. Então, para você ter uma noção, a do Córrego Canela, que é da Alberto Andaló e a Zé Monia, é 50 minutos. Quer dizer, se nós pegarmos uma gota d'água lá no Vivendas, até ela chegar no Rio Preto, é em torno de 50 minutos. A do Córrego Borá é um pouquinho mais longe. Se nós pegarmos uma gota d'água lá no Shopping Iguatemi até o Rio Preto, é em torno de 1h10. E se nós prestarmos atenção, este é o tempo de duração das chuvas que causam problema para a gente. Então, nós temos que segurar em todos os pontos para retardar o máximo possível essa vazão chegar nos pontos que causam mais danos, que são as avenidas Alberto Andaló e Badibacite. E como é que eu fiz isso? Eu peguei a bacia de contribuição de cada córrego,
e dividi em subbacias. E para cada subbacia eu procurei um local, ou no tal próprio Talveg, ou fora dele, para segurar essa água. Isso só foi possível da avenida, da rodovia Washington Luiz para cima. Na rodovia Washington Luiz nós não tínhamos mais área, não tinha mais o que fazer. Então eu procurei deter o máximo possível para que a gente não precisasse mudar os canais que hoje existem, mas na Badibacite não foi possível. Então esta foi a linha de raciocínio. Para você ter uma noção, um ponto crítico era a Avenida Brasilusa. Só que ali, se você olhar a região da Avenida Brasilusa, ela tem uma concentração densa de casas, e a gente precisou fazer sob uma praça um poço de 60 metros de diâmetro com 18 metros de profundidade. Então, olha bem, em torno das dimensões, 60 de diâmetro e 18 de profundidade. Uma obra que consumiu aproximadamente 15 milhões de reais e ninguém vai vê-la, mas ela deverá entrar em funcionamento o mês que vem já. Então, tem embaixo da Avenida Romeu Strazi, a avenida todinha ali, nós até pensamos em fazer em outro local, mas em função da área da região ser muito valorizada, valeu a pena destruir a avenida, fazer os tanques embaixo dela, do que desapropriar. Ficou mais barato. Então a gente sempre procuramos primeiro encontrar as áreas que eram do próprio poder público, depois as áreas no próprio Talveg, e quando não deu, nós fomos para as avenidas e para as praças. Obviamente tentamos também nós vamos fazer um trabalho que compensa, né, essas obras em termos visuais, e para o público também utilizar um pouco mais. Haja visto o que está sendo feito ao longo das avenidas, se criou as pistas de caminhada, uma iluminação um pouquinho melhor, se aproveitou as barragens para os carros atravessar de um lado no outro da avenida, os pedestres. Quer dizer, nós procuramos do limão fazer a limonada, para que a população também seja beneficiada da própria obra. Bom, gente, infelizmente televisão é assim, o tempo não estica. E a gente, infelizmente, chegou ao final. Eu quero agradecer aqui a participação do engenheiro Zacarim. Seu Nelson Sansão, muito obrigado pela presença. E eu tenho certeza que nós necessitamos de muitos programas para contar a história, não só a sua história profissional, né, mas também a história de vida, que eu tenho certeza que é extremamente rica e muita gente terá o maior prazer de conhecer. Eu queria fazer um convite para vocês que estão acompanhando o nosso programa, que visitem o nosso site www.sociedadedosengenheiros.com.br. Ali tem um monte de informação, o site foi todo repaginado, foi todo feito para que você entre, navegue à vontade e ali se intere de vários assuntos importantes na sua atividade. Bom, a gente vai deixar aqui o último recadinho de hoje, que é: companheiro engenheiro, não se esqueça da anotação de responsabilidade técnica, ART, quando recolher nossa macro-região 054, combinado? Então tá certo. A gente volta semana que vem, sempre com um assunto importante para você. Até lá! Meus amigos, a necessidade de se contratar um profissional registrado no CREA São Paulo não é apenas por uma exigência legal, não. Ela é necessária para que a tua obra ou o teu serviço tenha um serviço de qualidade. Na realidade, nosso objetivo é esse. Para isso, o CREA fiscaliza, mas não no sentido de punir as pessoas, simplesmente para garantir que você tenha um serviço de boa qualidade na área da engenharia. Então, esse é o nosso trabalho, é isso que nós procuramos desenvolver em todo o interior do estado de São Paulo e em todo o estado de São Paulo.